Olá pessoal, professor Bruno, do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós vamos dar sequência à nossa disciplina de Física 3. Na videoaula passada, nós discutimos então, ou demonstramos, a lei de Gauss. O que nós vamos fazer hoje vai ser tentar concluir algumas implicações dessa lei. Então, o que ela dizia? A ideia era a seguinte: o fluxo então de campo elétrico por uma certa superfície fechada, que por sua vez delimita um certo volume, era exatamente igual à carga no interior dessa superfície, dividido por ε0. Então, se nós tivéssemos aqui uma certa superfície fechada, que delimita um certo volume, essa é a nossa notação então, e você coloca cargas aqui dentro, você soma essas cargas e o fluxo é dado exatamente então pelo somatório dessas cargas dividido por ε0. Essa expressão ela pode ser generalizada se nós imaginarmos que nós temos aqui dentro da nossa superfície uma certa densidade volumétrica de cargas, e essa expressão então ela pode ser reescrita como 1 sobre ε0. Então, se nós temos uma densidade de cargas, para achar a carga no interior, o que nós fazemos é integrar a nossa densidade naquele volume. Repare em mim que eu estou usando duas integrais para representar a nossa integral de superfície, no sentido de que nós fazemos duas integrações, e aqui três integrais para representar a integral de volume, porque de fato nós integramos, se você pensar em coordenadas cartesianas, em x, y e z. A primeira implicação que essa lei fornece é sobre distribuição de cargas em um condutor maciço e carregado. Então suponha que você tem um certo condutor, vamos supor que ele tem uma certa cargas distribuídas por aqui. Nós vamos supor que o nosso condutor é macio e que nós estamos no regime de equilíbrio eletrostático. Então, nesse regime de equilíbrio, as cargas já estão estáticas. Isso significa que se nós tivéssemos campo elétrico, por exemplo, dentro do nosso condutor, as cargas se moveriam sob a ação desse campo elétrico e nós quebraríamos a nossa premissa inicial de que nós estamos numa situação de equilíbrio eletrostático. Então, o campo elétrico dentro de um condutor carregado é nulo. Ou seja, na situação de equilíbrio, um condutor carregado, o campo elétrico no seu interior é nulo. Ora, mas isso implica que o fluxo vai ser sempre zero. Então veja, se nós usarmos então esse resultado da lei de Gauss, já sabendo que o campo é nulo, a nossa integral de volume então da densidade vai ser zero, e eu poderia pegar aqui qualquer volume no interior dessa superfície. Não poderia pegar um volumezinho aqui, ou um outro volumezinho maior, ou um outro volumezinho, ou a própria superfície toda, e isso implica, então, já que nós estamos integrando uma função ρ contínua dando zero para qualquer volume, isso implica, então, para qualquer volume no interior do nosso condutor, isso implica, então, que na situação de equilíbrio eletrostático, a nossa densidade de cargas no interior do nosso condutor é nulo. Mas se o condutor estava carregado, isso implica, por sua vez, que as cargas obrigatoriamente vão se concentrar na superfície do nosso condutor. Essa é a nossa primeira consequência aqui de aplicação direta da lei de Gauss. A segunda aplicação que nós vamos dar para a lei de Gauss está ligada com o cálculo de campo elétrico. Então, nós conhecemos a nossa distribuição de cargas e conseguimos estimar o lado esquerdo da nossa expressão, e isso permite calcular as componentes dos campos elétricos. Só que para isso, a gente tem uma certa exigência para essa nossa distribuição de cargas, é que elas tenham certas simetrias, senão o lado esquerdo não pode ser calculado. No primeiro caso que nós vamos tratar aqui, está ligado então com o que nós vamos chamar de simetria esférica. Eu vou discutir o significado das palavras com um pouquinho mais de detalhe. E, em particular, o melhor objeto geométrico que a gente poderia tentar usar para descrever isso seria uma esfera.
Claro que isso não é restrito a cargas sobre esferas, mas a gente consegue imaginar que, a gente consegue visualizar mais facilmente se a gente pensar que nossas cargas estão numa esferinha. Então a ideia é a seguinte, olha, a gente consegue, primeira coisa, estimar então qual é a cara do campo elétrico quando nós temos simetria esférica. Em princípio, eu vou usar a seguinte notação, olha, o nosso campo elétrico, numa certa posição R do espaço, que eu vou chamar aqui desse vetorzinho R, ele tem, como nós temos simetria esférica, que já vai ficar claro o que significa, eu vou usar coordenadas esféricas para descrever esse campo. Então, eu posso escrever que meu campo ele tem uma certa componente radial que depende de R, θ e φ, apontado na direção R chapéu, mais uma componente φ que depende de R, θ e φ, apontado na direção φ chapéu, mais, por sua vez, uma componente θ, que depende de R, θ e φ, apontado na direção θ chapéu. Esses ângulos θ e φ e a coordenada radial R têm interpretação geométrica simples se nós a compararmos com as nossas coordenadas geométricas. E a ideia então é que esse ângulo que o nosso R faz com o eixo Z é o que nós chamamos de θ. Se nós projetarmos o nosso vetor R no plano XY, nós ganhamos aqui as nossas componentes x e y do nosso vetor, e esse ângulo que a projeção do vetor R faz com o eixo x é o que nós chamamos de φ. E aí a relação entre coordenadas cartesianas e esféricas são dadas por, vamos escrever aqui rapidamente aqui embaixo, então nós sabemos que x, y e z tem a seguinte forma. Então x, para eu escrever primeiro o z, né? Essa componente aqui ele pode ser escrito então como r cosseno de θ, sendo que R é o módulo do vetor R. O x e o y nós escrevemos como r seno de θ, que corresponde então ao tamanho da projeção do vetor R no plano XY, e depois nós pegamos as projeções dessa projeção nos eixos x e y. E aqui fornece então R seno θ cosseno de φ, e aqui um R seno θ seno de φ. Então vejamos, olha, por simetria esférica, nós entendemos o seguinte, quando nós temos uma esferinha, nós conseguimos ver que ela não se altera quando nós fazemos algumas operações. Por exemplo, você pode pegar uma esfera e rotacioná-la por um eixo que passe pelo centro da esfera e a esfera permanece inalterada. Isso pode ser qualquer rotação em torno do eixo, por exemplo, x, y ou z. Mais ainda, nós conseguimos espelhar essa esfera sem que ela se altere. Nós podemos pegar um plano que passa pelo centro da esfera, esse é um plano de um espelho, e nós cortamos essa esfera no meio, e quando nós olhamos a imagem fica inalterada. É o que eu estou tentando desenhar com esses tracinhos pontilhados aqui. Olha. Eu estou pegando um certo plano que consegue refletir essa esfera, exatamente esse plano passando pelo centro, sem que eu altere a minha esfera. Se a gente imaginar então que a nossa distribuição de cargas também tem essa simetria, nós poderíamos imaginar então o seguinte, ora, se eu espelho a minha distribuição de cargas e o campo não se altera, a distribuição de cargas não se altera, o campo, por sua vez, também não se altera. E o que isso implica para a gente? Olha, se eu descrever esse meu campo como está, usando essas três componentes que apontam as direções R, φ e θ, a componente radial estaria aqui assim, a componente θ estaria aqui assim, por exemplo. E repare que eu escolhi o plano do espelho exatamente contendo tanto a direção radial quanto a direção θ. Então as componentes aqui do meu campo radial e meu campo na direção θ pertencem ao plano do espelho. Já por sua vez, a componente φ ela está atravessando o meu plano do espelho. Ora,
que acontece com o vetor, então, quando ele é colocado paralelo ao plano do espelho? A imagem não muda, então a componente radial permanece inalterada. A componente θ também permanece inalterada, porque ela foi colocada paralela ao plano do espelho. Já a componente φ, ela é perpendicular ao plano do espelho. Quando espelhada, ela fica refletida. Mas aquela operação, ela simplesmente não alterou uma distribuição de cargas, logo o campo não pode se alterar. Como tem uma certa alteração nessa componente φ do campo, imediatamente nós concluímos que o φ tem que ser, essa componente φ tem que ser zero. Agora pega o plano, então já matamos a nossa componente φ aqui do nosso campo. Agora a gente pega esse plano especular, foi colocado assim, e nós fazemos uma rotação de 90 graus nele, de modo que agora a componente θ, então nós já matamos a componente φ, nós fizemos uma rotação em torno da nossa direção radial, aqui ainda nós mantemos a nossa componente radial do campo. Agora a componente θ é que ficou perpendicular ao plano especular. O plano especular não mudou a distribuição de cargas, o campo não se altera, logo essa componente que suposta θ, ela fica alterada, mas o campo não pode se alterar. A única opção para isso é que ela é nula. Então nós matamos também a componente θ do nosso campo. Finalmente, se nós pegarmos a nossa esfera e rotacionarmos por um ângulo θ, nessa direção θ, vamos chamar assim, o θ muda, mas o campo não muda. A mesma coisa para o ângulo φ, né? Se você faz uma rotação, significa rotação em torno do eixo Z, o φ muda, mas o campo não muda porque a esfera não foi alterada. Isso implica, em particular, que o nosso campo também não pode, a componente radial não pode depender de θ e φ. Ora, então quando nós temos simetria esférica, nós podemos prontamente escrever que o campo elétrico ele só tem uma componente radial e essa componente radial só depende da distância à origem, quando nós fixamos o sistema de coordenadas com essa origem bem específica lá para representar a nossa simetria esférica. O que nós vamos fazer agora então vai ser aplicar esse resultado para o caso particular em que nós temos uma esfera com uma densidade de carga, digamos, constante. Então eu vou aproveitar essa esferinha, uma dessas esferas que já tinha desenhado. Primeira coisa, vamos ver como é que fica então. Então imagina que você tem carga agora distribuída homogeneamente por essa esfera ao longo de todo o seu volume. E o que nós temos é o seguinte, vamos tentar calcular tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da lei de Gauss. O lado esquerdo, ele diz o seguinte, integral, então, do nosso campo elétrico para uma certa superfície fechada. E agora você já consegue entender com esse resultado quem deveria ser essa nossa superfície fechada que nós vamos escolher. Eu vou aproveitar o fato de que eu só tenho componente radial que depende da distância. Se eu conseguir escolher uma figura geométrica em que sobre essa superfície que delimita esse volume, essa componente não muda, fica fácil de estimar essa integral. Mas para essa componente não mudar, eu tenho que pegar uma superfície em que eu tenha distância a um certo ponto fixo constante, uma esfera. Então nós pegamos uma esfera de raio R, digamos, e tentamos calcular essa integral aqui. Isso aqui vai virar o seguinte. Olha, o campo nós já conhecemos, ou pelo menos conhecemos essa componente, ele só tem componente radial, produto escalar com. Vamos aproveitar esse desenho aqui. Olha. Nós temos primeiro tentar construir o nosso elemento de superfície, ele vai ter a seguinte forma aqui. Vejamos, vou fazer um tracinho para cá. Vou aproveitar essa representação aqui geométrica das nossas coordenadas esféricas, né? Então, se nós chamarmos esse ângulo aqui de um certo dφ, nós já sabemos que esse lado desse triangulinho que eu tentei desenhar vale R seno θ, de modo que esse lado do triângulo vale, então, R seno θ
dφ. Mesma coisa para cá agora, nós andamos na direção de θ. Então fazemos nosso vetorzinho RDC por um certo ângulo dθ. E aí nós geramos então aqui, esse ângulo aqui é o nosso dθ, de modo que esse lado de cá do nosso elemento de superfície vai valer então um R dθ. O vetor ele já está orientado aqui, ó, nosso vetor de superfície é perpendicular a essa superfíciezinha que eu desenhei. Vou tentar marcá-la aqui em vermelho. Olha, dá para enxergar aqui o nosso elemento de superfície apontado na direção radial, e o tamanho dele também pode ser calculado base vezes altura, né? Seria alguma coisa do tipo R seno θ dφ multiplicado por R dθ apontado na direção R chapéu. Então, ficamos aqui com R, aqui R ao quadrado seno θ dθ dφ, e para varrer a esfera toda, o nosso θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Logo, o lado esquerdo então da nossa lei de Gauss, olha, o produto escalar de R com R dá 1. Sobre a esfera o R não muda, então nós ficamos aqui com a nossa componente radial, que depende de R. A integral dφ dá 2π, integral de seno θ dθ é 2, então ficamos com o fator aqui 4π vezes R ao quadrado. De fato, né, o campo então radial ele atravessa a superfície da nossa esfera orientada. Já o lado direito agora da lei de Gauss ele vai depender do seguinte: se nós estivermos com essa nossa esfera que nós escolhemos, que nós vamos chamar de superfície gaussiana, para calcular o lado esquerdo da lei de Gauss, essa esfera depende, se o lado direito vai depender se nosso raio é maior do que o raio da esfera ou menor que o raio da esfera. Se nós chamarmos esse raio da nossa esfera aqui, vamos fixar com um certo valor R, se nós tivermos então uma esferinha aqui dentro então da nossa esfera que tem densidade ρ de cargas, à medida que você aumenta o raio, mais carga tem ali dentro, então você imagina que o campo cresça. Por outro lado, se você estiver fora da esfera agora, à medida que o seu R na superfície gaussiana cresce, você está mantendo a quantidade de cargas ali dentro fixa e está aumentando a superfície, logo o fluxo, logo o campo elétrico deve diminuir, já que você está aumentando a sua superfície e mantendo a quantidade de cargas constante. Mas isso a gente pode calcular. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a... Vamos escrever assim, olha. Então, nós vamos ficar com... se o nosso raio for menor do que o raio da esfera, nós vamos ter ρ vezes 4/3 de π r ao cubo. Isso tudo dividido por ε0, desde que o meu raio seja menor ou igual que o raio da esfera. E ρ 4/3 de π r ao cubo sobre ε0, desde que o meu raio seja maior ou igual ao raio da esfera. Isso implica então, em particular, gente, que o nosso campo, finalmente, pode ser reescrito como? Dá para a gente cancelar alguns fatores, né, do lado direito e do lado esquerdo da nossa expressão. Então o campo agora tem a seguinte forma. Vejamos, do lado direito nós ficamos com... Dá para cancelar um fator 4π r ao quadrado, então nós ficamos com ρr sobre 3ε0 apontado na direção radial, desde que o meu r seja menor ou igual ao raio da esfera. E do lado direito, se nós interpretarmos ρ vezes 4/3 de π r ao cubo como uma quantidade de carga total depositada na nossa esfera, nós ficamos com um resultado já bem conhecido, que é aquele fator 1 sobre 4π ε0, que sobre r ao quadrado, apontado na direção
chapéu com R maior ou igual a R. Isso mostra, na verdade, então, que a nossa carga depositada sobre a esfera, quando nós olhamos essa esfera de fora, ela se comporta como se fosse uma carga pontual centrada na origem. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, se inscreve no canal. Críticas, sugestões e comentários podem ser deixados aqui no vídeo ou me escrever um e-mail, fique à vontade. Estou tentando levar em consideração todas as recomendações para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. É isso, obrigado e até mais.